Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Politicando, desta vez na sua edição 48, já vamos a caminho da meia centena de programas, é um facto a assinalar, no cumprimento habitual, hoje com a minha apresentação Afonso Ferreira, Lígia Portovedo, Eldade Mário Neto. Iremos falar aqui das eleições do PSD e as suas consequências e também da nova estirpe malfadado Covid-19. Serão os temas da nossa análise do Politicando 2. Pedimos a todos que subscrevam o canal, que divulguem, que comentem nas redes sociais e que, de certo modo, interajam connosco e que participem no programa para tornar este programa cada vez mais visto, ouvido e vivo. Dito isto, Lígia, as senhoras em primeiro lugar, eleições Rui Rio, tinha razão, o meu palpite estava correto, ganhou, ainda com uma margem pequena, mas ganhou. E apetece-me perguntar-te, e agora? E agora eu peço-te que fales do seguinte aspecto. Coligação, vamos ter um bloco central, Rio, um homem mais de centro-esquerda, a dar sinais a António Costa e vice-versa, António Costa a encostar à direita, passa a expressão. Queria que falasses, portanto, e agora vamos ter bipolarização também por um lado entre PS e PSD e depois no fim vamos ter uma confluência. E já agora, que falasses um bocadinho, um aspecto que está, a meu ver, esquecido, do que foi o papel de Marcelo Rebelo de Sousa nestas eleições internas do PSD. Tem a palavra. Certo. Ora bem, isto... Portanto, a vitória do Rui Rio também acho que era previsível. Eu também achei que era previsível, embora tu tivesse já dito isso antes, mas eu sinceramente também pensava que era possível que Rui Rio ganhasse. Isto porquê? Porque Rui Rio é uma pessoa mais moderada e nesta fase, eu acho que nesta fase de pandemia, em que há muita insegurança em todo lado, as pessoas acabam por preferir os líderes que têm uma atitude mais moderada. Basicamente, eu acho que foi por isso que Rui Rio ganhou. Porquê? Porque Rui Rio tinha muita coisa contra ele, inclusive o próprio aparelho. Aliás, tinha tanta coisa contra ele que até o Moedas, que tinha sido lançado por Rui Rio, fez uma coisa verdadeiramente ignóbil, não é? Portanto, ter ido almoçar publicamente com Rangel, sem ter assumido o que apoiava Rangel. Mais lhe valia ter assumido porque era um bocadinho mais transparente, não é? E portanto, eu acho que era um pouco mais... era um pouco mais claro e ficava-lhe melhor. E portanto, Rui Rio, com o aparelho todo contra ele, mesmo assim, Rui Rio ganha. Ainda por cima, também me pareceu que também tinha o próprio Presidente contra ele. Uma coisa estranha, mas o Presidente, pouco antes das eleições, ainda recebeu Rangel oficialmente como candidato, como líder da oposição, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, como é que ele era líder da oposição? Se a oposição principalmente é o PSD e o líder do PSD em funções era o Rui Rio, não é? Portanto, foi uma coisa muito estranha. Eu acho que Marcelo esteve muito mal aqui e, portanto, enfim, não lhe ficou nada bem este tipo de atuação, uma vez que é presidente e, portanto, não tinha que se imiscuir nestas eleições. Já vem descolando de há uns tempos para cá. E, aliás, o facto de não se ter conseguido fazer uma segunda geringonça tem a ver com isto. Com António Costa ter-se moderado, digamos, o PS ter-se moderado, ou seja, ter-se encostado mais ao centro.
E eu penso que neste momento, para se diferenciar do principal adversário, vai ter que se encostar à esquerda. E isso vai beneficiar uma nova geringonça e não um bloco central. Isto é a minha opinião. E, portanto, acho que é bom até ter sido Rui Rio a ganhar. Muito bem, claro. Mário, é bom para a esquerda, não é? Mário, e agora à direita? O que é que vai acontecer, portanto, com Rui Rio? De facto, mais à esquerda não liberta espaço à direita, à extrema-direita, não fica o espaço à direita do PSD por ocupar e, portanto, mais livre para, sobretudo, a Iniciativa Liberal e o Chega subirem por aí acima e aproveitar este descontentamento que a Lígia falava do PSD. O que é que achas que vai acontecer à direita do... Haverá a coligação com o CDS? O que é que tu achas que vai acontecer à direita do PSD? Ora bem, para já um abraço para ambos e eu gostaria de recuar um pouco no sentido de dizer que a vitória, ainda que tangencial, do Rui Rio não é só uma vitória pessoal, que até nem é estrondosa, nem é uma vitória estrondosa. É uma vitória com pouco mais de 1.500 votos de diferença. Portanto, não é uma vitória significativa. Mas é uma derrota significativa. Esta é que tem graça. Não sendo uma vitória retumbante, é uma derrota retumbante da direita do PSD. E é uma derrota retumbante do próprio Presidente da República. Portanto, eu diria que fica aberto um certo espaço com Rui Rio, fica aberto um certo espaço à direita tradicional. E estou convencido de que a luta entre o PS e o PSD vai ser muito renhida, a pontos de eu, neste momento, não poder afirmar categoricamente que estou convencido de que o PSD vai ter menos votos que o Partido Socialista. E isso pode fazer grande diferença, porque se o PSD, comandado desta vez por Rui Rio, não tiver, mesmo que seja o partido mais votado, se não conseguir fazer maioria para a formação do governo à direita, vai ter que se entender com o Partido Socialista. Se o PS ganhar as eleições e não conseguir uma maioria à esquerda, o problema complica-se ainda mais. Porque as pessoas, de uma forma geral, podiam pensar isto. Se houvesse respeito pela vontade dos cidadãos, então o PS e o PSD teriam que encontrar juntos uma solução. Porque nem este PSD é muito à direita, nem este PS será muito à esquerda. E, portanto, ficaria aberto, como disse, um lugar que é aproveitável pela direita, e estou a falar da Iniciativa Liberal e do Chega e do CDS, e um lugar também, de certa forma, livre à esquerda parlamentar, porque quer o Bloco, quer o PCP, poderiam reclamar para si as posições que se coadunam com os seus princípios programáticos de esquerda que tanto me acusavam o Partido Socialista de não respeitar nos acordos que tentaram fazer para a passagem do orçamento. Portanto, o e agora, neste momento, é muito, muito difícil de dizer o que quer que seja e de enfim, tentar prever com alguma lucidez ou alguma certeza aquilo que se vai passar. Neste momento eu acho muito nebuloso mesmo. Na segunda parte do programa também vos pedirei, para analisarmos um bocadinho,
também há aqui uma variável de grande incerteza que é A pandemia. que é a pandemia. Pois. E que também vai interferir a forma como o governo, em funções, como a oposição se comportar, mas isso ficará. Eu gostava ainda de vos perguntar sobre isto. O PS também está com algumas divergências, já tem há muito, aliás. O Rio perguntaram como é que ia unir o partido e ele brincou também o Partido Socialista precisa de união. Vemos Ferro Rodrigues a dizer que aconselhou António Costa a nunca virar as costas passa a expressão, ao PSD, e sabemos que temos Pedro Nuno Santos e outros enfants terríveis à esquerda a espreitar uma janela de oportunidade se as coisas não correrem bem ao Partido Socialista. Além disso, as sondagens dão-nos o Partido Socialista com algumas delas, embora hoje as sondagens valem o que valem, mas estão a dar sinais de que hoje Rio poderá ser um líder mais forte do que aquele fraco líder da oposição. Eu acho que Rui Rio, à terceira vez que, à medida que ganha vidas, também se afirma perante o país. Ele, à medida que ganha vidas quase neste jogo da política... Há uma certa dificuldade, pelo que li hoje, há uma certa dificuldade para Rui Rio. Porquê? Porque as distritais do PSD estão a eleger, digamos, a propor ao Conselho Nacional listas de deputados que são maioritariamente para o Rangel. O que tem sido entendido por Rui Rio até como uma provocação. Pois. E, portanto, eu creio que também aí poderá haver, digamos, uma certa evolução dentro do próprio PSD, que não sei como o Rio vai resolver. Não é fácil, mas se tiver a maioria no Conselho Nacional e se, enfim... Não é fácil, mas olha que ele já disse que não é ingrato. Sim, está bem. Pois. Mas se as distritais propõem nomes que não são, digamos, pró-Rio, Claro. e tanto assim que entendem até como uma provocação, não vai ser fácil depois arranjar outros sem criar clivagens muito significativas dentro do PSD. Por isso eu digo também, mais uma razão, que aqui, pese embora o facto do PS também ter oposição à linha que instituiu a geringonça e a situação, para mim, no lado do Partido Socialista, apesar de tudo, é mais fácil do que do lado do PSD. Vamos ver como é que isto vai correr, mas eu estou convencido que vai ser muito renhido a votação entre o PSD e o PS. Mário, o PS, desculpa-me, Luísa, o PS tem um cimento agregador, que é o facto de estar no poder. Pois. E o PSD é uma máquina de poder que já está sedenta de poder há muitos anos. Sim, Portanto, mas também é verdade que quando as coisas correm bem, é mais fácil para o partido, digamos, que está no poder. Quando corre mal, normalmente ganha a oposição. Isso é um problema que, concatenado com a questão da pandemia que estamos a sofrer, pode, em termos eleitorais, ter alguma repercussão. Eu por acaso, acho que o que vai acontecer é que a pandemia vai ter muita importância nisto tudo. E é por causa da pandemia que me parece que o PS está em melhores condições. muito O bem. PS está em melhores condições porque o PS tem garantido a estabilidade do país. E embora tenha, evidentemente, como disseste bem, internamente oposição, tanto de um lado como do outro, não é? Pode-se dizer até que António Costa seja mais ou menos aquele que está mais ou menos ao centro. Porque tem a oposição, tem portanto, o lado do António José Seguro e os da direita, Francisco Assis, etc. Sim. E depois tem a ala de Pedro Nuno Santos, não é? Pronto, mas como neste momento estão no poder, portanto, neste momento isso não se nota tanto. Claro que depois veremos, mas penso que esta vantagem do PS estar no poder num momento em que é preciso termos uma referência de estabilidade de alguém, lhe vai dar isto vai ser uma vantagem.
Muito bem, Lígia. Agradeço-te desde já, porque já fizeste a ponte ao falar do Covid para o nosso segundo tema de hoje, que no fundo estão muito cruzados. O Covid, infelizmente, está nas nossas vidas há quase 2 anos e quando pensávamos que o pior já tinha passado, não sabemos o que é que vem por aí. Pedia-te que analisasses, temos esta nova STIP, divulgada a semana passada, e que nos falasses sobre o que é que tu pensas, por um lado, das novas medidas, a forma como é que o Governo reagiu e as medidas que tomou, que entraram ontem em vigor, e também se, na tua perspectiva, vamos ter um Natal, uma época festiva outra vez estragada de novo, como tivemos o ano passado. E também, já agora, cruzando um bocadinho com aquilo que estavas a dizer, o que é que tu achas dessa reação do Governo, se isso vai ser positivo ou não para o PS? Pois, da forma como está a reagir. Parece-me que, de facto, o PS está a reagir bem e as medidas, do ponto de vista calculista, digamos assim, em termos de calculismo eleitoral, as medidas são boas, em termos de calculismo eleitoral. Ou seja, vamos garantir que tudo corre bem, que não há problemas em termos da pandemia, que não há evolução muito grande e muito grave, e portanto o PS está a fazer este trabalho. Eu acho que do ponto de vista, portanto, em termos eleitorais, está bem calculado, mas genuinamente aquilo que eu penso relativamente a estas medidas é que elas não são compreendidas pela população. Porquê? Nós começamos, temos que recordar, em 2020, março de 2020, com a intenção de achatar a curva para proteger o Serviço Nacional de Saúde de uma afluência que não pudesse ser suportada pelo Serviço. E o que acontece é que nós, 2 anos depois, e depois de termos 98% das pessoas vacinadas, as pessoas elegíveis vacinadas, e termos 89% da população total vacinada, as autoridades de saúde vêm dizer que é preciso, porque apareceu uma nova estirpe, mas antes, atenção, que não foi só porque apareceu uma nova estirpe, foi antes ainda do aparecimento da nova estirpe, que é preciso implementar medidas por causa do inverno. Ora, claro, este sendo um vírus de inverno, naturalmente, no inverno há de ser pior. O problema é que as pessoas não percebem isto. Então nós aderimos em massa à vacinação e agora é preciso as mesmas medidas que nós tínhamos antes. Mas tem-se repetido já agora. E isso é um ponto importante que, de facto, começa a... É importantíssimo e vai ser... É importante que as pessoas aceitem... Vai ser dramático. Porque, a dada altura, as pessoas podem se revoltar contra as medidas e não aceitarem porque já não faz sentido. As pessoas vão achar que a vacina não funciona. Exatamente. E, ora, não é verdade. A vacina tanto funciona... Basta ver o número de mortos, não é? Que nós temos muitos menos mortos. Nós temos muito menos pessoas nas unidades de cuidados intensivos, etc. Portanto, a vacina funciona. Mas não achas que o Governo falhou? Parece uma coincidência, mas começa a haver... Enquanto o vice-almirante Gouveia Melo esteve à frente da Task Force, parecia que tudo corria bem. O senhor sai e começa-se a ouvir relatos de problemas com vacinas, filas para a vacinação. São coisas menores. Vemos, na cena do que estás a dizer, aconteceu ontem, ir a um restaurante e as pessoas estavam todas na entrada, as apps. Agora já temos a Ministra da Saúde a dizer para quase a dizer, levem o papelinho, coisa de género, não usem a app porque a app colapsa. Portanto, começam o sistema, estamos a ver problemas atrás de problemas no Serviço Nacional de Saúde, isso não se pode virar contra o Partido Socialista e contra o Governo quando as pessoas forem votar. Por isso mesmo é que também o PS, eu acho que o Governo está a prevenir exatamente isso. Que é que não haja nenhum descalabro, porque se houver um descalabro, mas basicamente a questão é assim, quando nós tomamos, o Governo toma e as autoridades de saúde tomam demasiadas medidas para a ameaça que existe, também, na verdade, estão a desmerecer a própria vacina.
E este é que é o problema. Porque tu estás a falar da saída do almirante, do vice-almirante. Mas o vice-almirante, não podemos esquecer que o vice-almirante esteve na Task Force no momento mais melhor da pandemia. Ou seja, quando estávamos a ir para o verão. E esteve durante todo o verão. Portanto, esta é a perspectiva melhor. Se o vice-almirante tivesse entrado em outubro, naturalmente ia ter que passar mais pelas passas do Algarve. É evidente. Porque estávamos a entrar no inverno e este é um vírus Natal, de inverno. estragado de novo ou não? O Natal, eu não sei, eu espero que não haja mais medidas. Eu, neste momento, acho que as pessoas têm mais medo das medidas do que do vírus. E as pessoas que ainda têm medo do vírus acham que as medidas têm a ver com o facto de as autoridades saberem que as vacinas não funcionam. Isto é que acho perigoso, porque numa próxima vez que seja preciso mobilizar as pessoas para se vacinarem, elas já não vão estar tão sensíveis a isto, e nós tivemos uma afluência que foi líder mundial. Sim. Nós verificámos isso. E, portanto, agora, exatamente por aquilo que temos visto no Serviço Nacional de Saúde, que é muito menos mortos, muito menos internamentos, etc., nós só podemos dizer que, de facto, a vacina funciona. Portanto, as autoridades os peritos do Infarmed, acho eu, que fazem mal em ter demasiados cuidados, porque tornam-se nos negacionistas atuais. Aqueles que negam a eficácia da vacina, que não é verdade. Muito bem. Mário, sobre este tema, não resisto a colocar-te uma provocação que acho que assenta. Eu ouvi um dia destes alguém comentar que achava que o Omicron ia votar PS. Tu achas que o Omicron vota PS ou vota PST? E já agora, bastam estas medidas? Ou achas que, tal como o Primeiro-Ministro já anunciou, antes do Natal ou depois, será necessário um reforço de medidas? Se calhar ao contrário do que diz aqui a Lígia, muito bem, e que agradeço, fez uma abordagem bastante interessante. Achas que o Omicron vota PS ou PST? E bastam as medidas ou não? Ora bem, nós temos aqui três ingredientes importantes. O primeiro é o processo de vacinação. Se o processo de vacinação correr bem, eu estou convencido de que as medidas, embora venham a ser, estou em crer que venham a ser reforçadas, terão, digamos, um certo apoio. Se o processo de vacinação não correr bem e ainda assim as medidas forem curtas para aquilo que se pretende e se for necessário ter mais restrições, eu estou convencido que o Omicron é PSD, não é PS. E portanto, mas há aqui uma situação que nós temos de falar. É que nós não sabemos neste momento, neste preciso momento, nós não sabemos exatamente o que se vai passando. O que se vai passar até janeiro, até à véspera das eleições. Aquilo que eu prevejo é uma incidência muito grande de infecções e, embora sem o grau de mortalidade que é isso que as vacinas fazem, não é? que a variante Delta tinha. Aliás, parece que se está a concluir, ou prestes a concluir, que esta Omicron não tem o grau, digamos, de toxicidade que teve a variante Delta. De qualquer... E até, mais engraçado, até pode, se eu não sou naturalmente virologista, mas até pode, de alguma forma, significar que o vírus está a perder força nas suas mutações. Até pode significar isso. Bom, de qualquer maneira, nós não sabemos. O que sabemos, isso sim, e isso para mim é ponto absolutamente assente, é que a comunicação social está completamente apostada em criar um clima de pânico e um clima, digamos, de preocupação, inclusive fazendo crer que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta
à situação, o que é completamente falso. E eu, as informações que tenho de muitas pessoas que estão ligadas, digamos, ao processo, ou seja, aos hospitais, o que me dizem é que as coisas estão a decorrer com absoluta normalidade, sem este clima que está a ser criado pela comunicação social. A comunicação social, que também se apoia em setores que são politicamente, do meu ponto de vista, absolutamente pouco independentes. Que é o caso, por exemplo, da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, nós, há dias vi uma coisa até com piada, mas então agora greves para quê? Se não há governo, fazer greves para quê? Bom, mas de qualquer forma, este clima que se está a ser instalado na comunicação social, se vier a ser somado com uma certa, digamos, dificuldade no processo de vacinação e com reforço de medidas, aí isso vai correr mal para o PS. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, não analisa as coisas como deve ser. Para isso existimos nós. Eu devo dar aqui a informação de que tomara, por exemplo, neste momento, a Alemanha, que é um país de top europeu, é o top europeu da Europa, ter a resposta tão eficaz como nós tivemos ao vírus. Muito bem. E, portanto, a Suíça, que nos impõe regras aos portugueses, verdade. tem uma taxa de vacinação de cerca de 50% da população. É preciso lata. É preciso lata. Para a senhora Merkel dizer que é provável que venha a ser instituída a obrigatoriedade da vacina e que a Alemanha está um caos, para a senhora Merkel dizer isto é porque está mesmo. Aí no verão, é porque está mesmo. E no inverno Nós passado, ainda não estamos no caos, nem estamos numa situação aflitiva, mas é preciso que todos estes fatores se conjugam, ou seja, que o processo de vacinação decorra normalmente e continue a decorrer normalmente e que as medidas sejam adequadas e que sejam pelo menos compreensíveis para a maior parte da população. já agora, Mário, claríssimo, obrigado também. Já agora só para comentar um bocadinho aquilo que disseram. No primeiro tema, só mesmo para concluir, não nos esqueçamos que a vitória, alguém disse que foi uma derrota estrondosa da direita, mas eu acho que a vitória do Rio é mesmo estrondosa. Além do Presidente da República, além de tudo, até no dia das eleições, Rui Rio tem o Expresso a sair com uma notícia absolutamente caluniosa na primeira. Tudo contra, e ainda assim ganha. Portanto, eu acho que, mesmo por pouco, ganhou por muito. Exatamente. Sim. E dizia-se que era aritmeticamente impossível ganhar com aquela uma derrota muito grande do aparelho. Exatamente. Já dizem que ele é considerado, o Rui Rio agora está com fama de invencível. Porque já venceu 3 eleições com tudo contra. Ele já está no campeonato do Portas e do Santana Lopes. Os tipos que têm mais vidas políticas e que ressurgem. Ele já está já atingiu esse estatuto. Eu acho que neste momento, de facto, isso é verdade. Quer dizer, há uma orientação da opinião pública, mesmo de setores do Partido Socialista, que se revêem em muitas das posições que são tomadas por Rui Rio. Eu falo, por exemplo, no aspecto da justiça, em que eu próprio digo que subscrevo alguma das medidas que o Rui pesca Rio muito ao quer centro para a e justiça. ao centro-esquerda. De qualquer forma, esse fluxo existe. E essa, digamos assim, esse sentimento de vitória é um sentimento que, de uma forma geral, agrada aos eleitores. Terminando, não sei se querem alguma nota final, alguma coisa, antes de terminarmos o programa, se tem alguma coisa mais que queiram dizer. Gostaria de terminar, para além de agradecer as excelentes intervenções, dar uma nota também hoje sobre a intervenção de António Guterres hoje. Disse uma coisa que eu acho que é de linear sensatez, e que é a injustiça que se está a fazer mais uma vez à África. De cortar os voos logo para a África neste momento é de uma
de uma injustiça. Ninguém corta para a Alemanha, certo? Para a Alemanha. Pois, Ninguém corta os voos para a Alemanha, que está neste momento com números absolutamente com o tal vergonhosos. caos. A África nem Com o nunca tal foi. caos. Eu sei que testa um pouco, mas portanto gostaria também de sublinhar aqui a excelente intervenção hoje e sensato. Eu já há alguns dias que ando a dizer, desde que veio isto dos cortes dos voos para Moçambique, etc., no meu círculo mais íntimo bem comentando isso, que me desgosta muito e acho que é muito injusto para o continente africano e para aqueles 7 países, e ainda bem que há um português, e que não é um português qualquer, António Guterres, que hoje veio fazer uma intervenção desta. Eu gostaria só de terminar dando aqui uma nota. Há coisas boas na vida e hoje, usando este privilégio, o meu garageiro, o homem que me arranja as bicicletas, o Sr. Domingos Barros, um homem de Vila de Conde, com quase 80 anos, e que faz aqui a sua segunda edição do seu livro de pensamentos e poesia, um autodidata, e com muito carinho, Mário, ao vir para aqui, deparei-me e deixo aqui uma sugestão cultural para dia 19 de dezembro. Vamos ter aqui ao lado, na Casa da Música, esperemos que exista ainda, que ninguém corte isto, Fernando Tordo a cantar Ari dos Santos ao Serão. Dia 19 de dezembro, pouco antes do Natal, às 21 horas, Casa da Música, seguramente irás ver ou quererás ver, até porque sei que te diz muito a nível particular, e portanto despeço-me com amizade a todos, obrigado e cuidem-se, o vírus anda aí, não vamos facilitar e vamos ter todos um Santo Natal e um bom Ano Novo, mas ninguém vai facilitar e não vamos dar essa vitória ao vírus, vamos vencer nós mais uma vez. Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma.